Hoje a gente vai falar sobre o sistema respiratório. Vamos fazer uma introdução aqui sobre o sistema respiratório. É agora que a gente vai entender esses problemas respiratórios do Marco, não é, gente? Pingos, é verdade. Cheio de problemas respiratórios. E vai ser agora, né, nesse momento, né, nesse sistema respiratório, que a gente vai entender um pouquinho mais como funcionam essas doenças, né, que a gente vai ver ao longo nessas próximas aulas que a gente tiver aqui. Então vamos lá, vamos ao que interessa, né? O oxigênio, ele vai ser essencial para a energia do nosso corpo. Então, oxigênio é vida. Esse oxigênio que a gente ingere, né, que a gente respira, a gente vai usar ele lá para produção de ATP. A gente já falou sobre a produção de ATP nos vídeos lá de bioquímica, né, que é sobre metabolismo. A gente vai ter lá a ingestão de proteína, de carboidratos, de gordura vindo da dieta. E essa proteína, esse carboidrato, essa gordura vão virar energia, vão virar ATP. E o oxigênio, ele vai ser a principal molécula que vai puxar, né? E vai fazer gerar esse ATP. Dá para entender isso um pouquinho melhor no vídeo que eu falei sobre fosforilação oxidativa. Mas aqui a gente vai fazer um rápido resumo, né? Para a gente não entrar na bioquímica propriamente dita. Então, o oxigênio vai ser super importante para a produção de ATP. E aí, sem oxigênio, por alguns segundos, o nosso corpo morre. A gente consegue viver sem água por alguns dias, a gente consegue viver sem comida por semanas, só que sem oxigênio, a gente não vive muito tempo. A gente tem asfixia e não vive muito tempo. Por que isso, né? Por que a gente morre em alguns segundos sem oxigênio? Porque o oxigênio, ele vai gerar o ATP. O nosso corpo não estoca energia na forma de ATP. A gente precisa do oxigênio para fazer síntese de ATP. Sem oxigênio a gente tem síntese de ATP? Tem síntese de ATP, principalmente na fermentação. Mas a síntese de ATP na fermentação láctica é muito pouca. Na fermentação, para vocês terem uma ideia, a gente produz aí cerca de 2 ATPs, né, por molécula de glicose. No processo de respiração celular, né, passando lá pela glicólise, ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa, a gente tem a produção de aproximadamente aí 38, 36 ATPs. Então é uma diferença gigantesca. E nosso corpo não consegue estocar esse ATP. Quando ele precisa de ATP, ele gera ATP e usa esse ATP. Então a gente estoca muito pouco ATP. A gente estoca aí cerca de 80 a 100 gramas de ATP somente. O que dura aí poucos segundos, por exemplo, de um exercício físico. A gente não estoca. A gente estoca energia de outras formas. A gente estoca energia na forma de glicogênio, na forma de gordura e na forma de creatina fosfato. Mas a gente não estoca energia na forma de ATP. E aí, para produzir o ATP, para produzir a energia que o nosso corpo vai utilizar, a gente precisa do oxigênio. Então, o oxigênio é super importante para o nosso corpo. E aí, qualquer variação de ATP, o corpo vai ativar vias de produção, creatina fosfato, fermentação, fosforilação oxidativa, para gerar ATP. E aí, é aqui na fosforilação oxidativa que a gente precisa do oxigênio. O Marco tem um vídeo de bioquímica onde ele explica com mais detalhes o uso do oxigênio na produção de energia, gente. Acessa lá. É verdade, Pingos, é verdade. Tem esse vídeo aqui que eu explico um pouquinho melhor sobre essa questão do uso do oxigênio para a produção de ATP. E também eu explico melhor como o oxigênio vai funcionar, né? Vai fazer a geração de ATP. É um processo aí de bioquímica, né? A gente vai entrar um pouquinho na bioquímica, mas é um vídeo muito interessante. Pode ver sem medo, que eu acho que vocês vão entender um pouquinho mais esse processo de fosforilação oxidativa, né? De geração de ATP. Além do oxigênio, a gente também vai gerar nas nossas células o CO2, o gás carbônico. E o gás carbônico é um resíduo, ele é tóxico para o nosso corpo, e em excesso ele vai gerar acidez. A gente também precisa eliminar esse gás carbônico. Se você aí já viu os vídeos de bioquímica, a gente falou lá que o nosso corpo vai pegar a glicose, né, o alimento, e vai quebrar ele e vai soltar CO2. Então, quando a gente inspira, a gente, na verdade, está emagrecendo, né? Vamos botar entre uma aspa assim, muito bonita, né?
Quando a gente está expirando, a gente está emagrecendo, a gente está quebrando a glicose. Olha que bonito isso. E aí a gente utiliza a gente tem que descartar esse CO2. E quem vai fazer isso? Os pulmões, né? Então os pulmões vão fazer o descarte do CO2 e vão pegar o oxigênio do meio ambiente. E aí vai jogar lá para os pulmões e a gente vai ver nos próximos vídeos como isso vai funcionar. Ele faz isso junto com o sistema cardiovascular, não é, Marco? Isso mesmo, Pingos, isso mesmo. Ele vai fazer isso junto com o sistema cardiovascular. A gente viu nas aulas, nos vídeos anteriores sobre o coração, né, sobre o sistema cardiovascular, como mais ou menos vai funcionar. O sangue vai chegar lá pela veia pulmonar, pela nossa veia, e aí da veia ele vai pro átrio direito, do átrio direito vai pro ventrículo direito, do ventrículo direito ele vai para as artérias, para a artéria pulmonar, as artérias pulmonares, direita e esquerda, né? E aí o sangue vai para os nossos pulmões, levando o gás carbônico. Nos pulmões ele vai fazer essa troca gasosa, vai soltar o gás carbônico, vai pegar o oxigênio, e aí do pulmão ele vai para o átrio esquerdo, do átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, do ventrículo esquerdo ele vai levar esse oxigênio para o resto do nosso corpo, vai pela aorta, pelas artérias, levar esse oxigênio para o resto do nosso corpo. No nosso corpo ele vai entregar lá o oxigênio e vai pegar o gás carbônico, e aí esse sangue vai voltar para o coração pela artéria, pela veia, desculpa, e aí vai voltar todo o processo de novo, vai levar o CO2 para os pulmões, vai pegar o oxigênio dos pulmões e vai levar para o resto do corpo. Então ele vai funcionar em conjunto com o sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular e o sistema respiratório vão trabalhar em conjunto. A única função do sistema respiratório, além, é claro, das suas ites, né, rinite, sinusite, é a troca de gases, Marco? Pingos, você é muito engraçado, cara. Tô rindo aqui por dentro. Mas antes da gente continuar o vídeo, dá o like aí e se inscreve aí embaixo no canal. Vamos pro próximo quadro. Mas respondendo sua pergunta, Pingos, sim, a gente tem outras funções. O pulmão, o sistema respiratório vai ter outras funções que a gente vai ver agora. Primeiro, ele vai auxiliar no controle do pH. Como ele vai auxiliar no controle do pH? Tirando o CO2 presente no nosso sangue. Quando ele descarta uma quantidade de CO2, ele vai modificar aí o pH. Além disso, ele vai filtrar e aquecer o ar que a gente respira. Quando a gente respira, tem os nossos pelinhos lá do nariz, a gente vai entender um pouquinho melhor nos próximos vídeos como funciona, mas aí essa respiração vai fazer uma filtragem do ar e um aquecimento desse ar. Além disso, a gente tem receptores olfativos, o que faz a gente sentir cheiro. E também vai fazer o que a gente... esse sistema respiratório faz com que a gente emita sons pela fala. E essa fala é a passagem de som que vibra as pregas vocais. Então, se eu estou emitindo som aqui, é porque o meu sistema respiratório está mandando o ar para fora e está vibrando as minhas pregas vocais. E aí eu consigo emitir o meu som. Além disso, né, o nosso sistema respiratório, a nossa respiração, ela vai ser composta por 3 processos. Esses processos envolvem a atmosfera, o sangue e as células, não é, Marco? Exatamente, Pingos, exatamente. Esse sistema respiratório então, vai envolver essas três etapas, né? E a gente vai entender essas etapas agora. Primeiro processo é a ventilação pulmonar, que é o processo mecânico. Inspiração, expiração. Inspiração, expiração. É o ar indo para dentro, para o interior dos pulmões, e o ar saindo para o exterior dos pulmões. Então, é o processo de inspiração e expiração. É chamado de ventilação pulmonar. O segundo processo é o processo de respiração pulmonar. Primeiro é a ventilação pulmonar, o segundo é a respiração pulmonar, que é a troca de gases. A troca de gases entre o pulmão e o sangue. Aqui, ó, a gente tem os alvéolos, o sangue, o oxigênio vai chegar nos alvéolos e vai ter essa troca. O oxigênio vai para a corrente sanguínea e os alvéolos vai puxar o gás carbônico. E aí esse gás carbônico vai ser
expirado lá pela ventilação pulmonar. E o terceiro processo é a respiração tecidual, que é a troca de gases entre o nosso sangue e as nossas células. A gente já falou lá no sistema cardiovascular que esse sangue vai viajar para todo o nosso corpo e aí esse sangue vai chegar em todas as nossas células. E aí essa troca entre o sangue e as células é chamada de respiração tecidual. Além disso, né, a gente tem lá então, basicamente, aqui resumindo, a gente vai ver com mais calma todo esse processo, mas a gente tem lá o ar que vai entrar lá na cavidade nasal, nas nossas cavidades nasais, nariz e boca. O principal aqui é o nariz, porque no nariz tem os pelos que vão filtrar o ar, né? Tem toda uma estrutura ali, a boca não tem, mas quando o nariz está entupido, por exemplo, no meu caso agora, o nariz está parcialmente entupido, como sempre, né? E aí a gente usa a boca para fazer a respiração, a inspiração e a expiração, porque o nariz às vezes entope. A gente vai falar sobre isso com mais calma nos próximos vídeos. Mas aí, esse ar sai dessas cavidades nasais e entra na faringe. A faringe, ela vai ser usada também pelo trato gastrointestinal. A gente vai ver com calma nos próximos vídeos, cada etapa. O próximo vídeo vai ser sobre a anatomia do sistema respiratório, mas a gente vai ver com calma. Da faringe, o ar vai para a laringe, e a laringe, a gente vai ter a epiglote, que vai fechar a traqueia, né? Quando engolimos. Para quê? Para quando a gente engolir, o bolo alimentar ou até mesmo a saliva não vá para o caminho errado. Marco, caso o ar entre pelo esôfago, ele sai por cima ou sai por baixo? Pingos, você tá super engraçado. Dormiu com boa, com palhaço hoje, mas é mais ou menos isso, Pingos, que acontece mesmo. É exatamente isso que acontece quando a gente, por exemplo, bebe uma Coca-Cola. O gás carbônico lá da Coca-Cola, né, acaba entrando pelo esôfago. E aí ele vai ter que sair por algum lado, né? Porque ele entra lá no nosso trato gastrointestinal e ele vai ter que sair de alguma forma. Ele não vai poder sair na expiração e pela expiração. Ele vai ter que sair de alguma outra forma. E aí, infelizmente, aquele velho ditado, né, do Shrek: é por cima ou é por baixo, né? Mas é exatamente isso, Pingos. E aí, da laringe, o ar vai para a traqueia. Da traqueia, o ar vai para os pulmões. E dos pulmões, a gente tem lá nos pulmões os brônquios, os bronquíolos e os alvéolos. A gente vai ver tudo isso com calma, né? E aí vai ser nos alvéolos onde vai ocorrer a hematose. Hematose, que é a troca gasosa, né? A troca de gases entre os alvéolos e o nosso sangue. Nos próximos vídeos, o Marco vai destrinchar um pouquinho mais esse assunto. Então já se inscreve aí para não perder os próximos vídeos aqui no canal. Exatamente isso. Agora a gente vai ter os próximos vídeos aí nos próximos dias. O próximo já vamos falar um pouquinho sobre a anatomia do sistema respiratório. E aí já vou deixar para vocês pedir para vocês darem um like aí no vídeo e, se possível, se inscrever aí embaixo no canal. Só se inscreva no canal se você realmente gostou desse conteúdo. Se você chegou até aqui, acredito que você tenha gostado, né? Então já se inscreve aí no canal. Beleza? Até a próxima. Fui!